Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Maravilhoso Criador, nós temos a sua palavra diante de nós e ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E o Senhor é o único que pode fazer com que esta palavra, estas letras, vivam dentro de cada um de nós. Dê-nos o ensinamento, pois Tu és o Mestre. Nós somos Seus discípulos, Seus aprendizes, mas estamos agradecidos por poder ter um mestre como o Senhor, que ensina, que mostra o caminho, que revela a palavra e que sustenta cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Cristo embrana é redenção. Poderíamos ver também que 7 é Bran e é redenção. Alguma coisa, eu tenho dito que vai tendo mais luz, conforme o dia passa, os dias passam, vamos alcançando mais luz para nos alicerçarmos mais na palavra. Assim como no tempo do irmão Brana, foi tendo mais luz na abertura dos selos. Parecia ter tudo, mas quando chegou até 1965, havia muito mais luz. Então nós temos tido uma boa luz desde o ano 2000. E agora temos uma luz maior. Então, se alguma coisa a sua mente entra em choque, você simplesmente admita para que não dê um curto-circuito e você morra. Você tem que perceber a manifestação de Deus a cada dia. Bom, para ser claro aos irmãos, eu tenho visto isto mais claro, porque tem vindo paulatinamente, eu tenho visto mais claro dentro de um mês. Por isso estou pregando sobre redenção, porque a nossa mentalidade é que nós só fomos redimidos em Cristo. Mas quando Cristo veio, Ele redimiu os judeus. Se nós aprendemos com o irmão Brana, que Boaz redimiu a Noemi, que é os judeus, a igreja ortodoxa judaica, e possuiu a Ruth,
que era uma gentia. Então isso aconteceu quando Cristo veio na terra. A sua morte não era para mim, não era para você. Ele veio para quem? Para os judeus. Veio para o que era seus, eram os judeus. E ele avisou os discípulos que não era para entrar na casa de gentios, não era para pregar para os gentios, porque a redenção tinha vindo para Noemi, para os judeus, a igreja ortodoxa daquele tempo, daquele dia. E ele possuiu a Ruth. Agora, essa Ruth que ele possuiu, ela teve os seus 7 períodos, que é a noiva se convertendo em esposa nesse dia final. Mas ela teve os seus 7 períodos, que como Israel rejeitou, Deus passou para nós. Ele então diz que cegou os judeus para poder dar luz a nós. E os judeus eram o povo dele, mas porque ele tinha uma esposa gentia. Sempre damos valor ao judeu, o judeu é isso, o judeu é aquilo. Mas se você notar pela revelação, não é o judeu, é o gentio. A noiva, ela é gentia. Cada vez que Deus veio, aquela noiva o rejeitou. A noiva de Adão o traiu. A noiva de Deus o traiu ali no Calvário. Não creu nele. Pediu que o sangue dele caísse sobre eles. Por isso caiu, aí na Segunda Guerra Mundial, caiu sobre eles. E morreu mais de 7 milhões de judeus. Porque eles tinham pedido que o sangue dele, daquele justo, caísse sobre eles. Naquele tempo eles não criam nele. Aí pediu uma condenação. E aquilo caiu sobre eles. Enquanto o sangue caiu em condenação sobre os judeus, ele desceu sobre a igreja gentia em bênção, em salvação, em cura divina, em batismo do Espírito Santo. Por isso, São Paulo diz, nós estamos meditando sobre isto, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais, não no qual vocês vão ser, no qual estais, no tempo de Paulo, estais selados, não para esse dia de Paulo, mas para o dia da redenção. Então, quando veio Jesus, ele trouxe redenção aos judeus e tirou dentre os gentios a Ruth, que somos nós, a noiva gentia, tirada dentre os gentios. Agora ele vem na última era para poder confirmar esta redenção para nós, porque a dos judeus manifestou, e com aquela lá atrás ele não podia fazer o que está fazendo com esta redenção de agora. Vamos aprendendo mais um pouquinho. Vamos ler. 7 é descanso. Nós temos aqui a visão de Pátimos, parágrafo 13. Vejamos o que nos diz a Bíblia acerca deste sábado de repouso. Porque aquele que tem entrado em seu repouso, este entrado não significa somente entrou no, mas permaneceu no descanso. É repouso eterno, o qual o 7º dia é somente um tipo. Por isso tem os adventistas guardando o 7º dia, mas é um tipo. 7 é consumação,
8 é o primeiro dia de novo. Você vê que você chama amanhã segunda-feira, porque hoje é o primeiro dia, certo? A ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana e não no sábado. Se fosse no sábado, daria apenas 24 horas de descanso para nós. Mas ele ressuscitou no primeiro dia da semana, concedendo-nos vida eterna e eterno sábado. Então, o que nós temos já alcançado nesse tempo não é o descanso de um dia. Eu quero que vocês prestem atenção no 7, porque a redenção não está no 3, não está no 5. 3, Pai, Filho e Espírito Santo. 5, Jesus. J-E-U, é isso mesmo? Jesus. Eu acabo entrando em choque aqui. Jesus é 5. Você vai soletrar Jesus, tem 5 letras. Então a redenção que William Branham prega está no 7, como nós aprendemos ontem, que o 7 é o dia da redenção. Não é o 5. Mas ele fez isso lá atrás, ele morreu lá atrás. Mas quando ele morreu, ele veio para quem? Para os judeus. Quando ele morreu, ele veio para os judeus. Aí os judeus rejeitaram. Aí esta bênção passou para nós. Mas a bênção passando para nós, ele tinha que permanecer intercedendo por nós 2000 anos, para depois mostrar que ele é o Redentor parente. Aí ele vem e apresenta exatamente a esta Ruth, no último dia, e mostra que ele é o Redentor. Então o Redentor é 7, número 7. Então guarde bem o 7, que eu vou falar mais sobre o 7. 7 é descanso, sábado. Então é um descanso eterno. Não mais descanso de um dia, mas um descanso eterno. Mateus 11, 25 a 27, é bom você marcar e ler, que é um descanso eterno que Jesus Cristo veio trazer e não um dia. 7 é o número da perfeição de Deus. Vamos ver esta mensagem também. 7 é o número da perfeição de Deus. Contagem regressiva, 106. Porém, eu quero tentar explicar isto para você. Que 10 é o número do mundanismo. Homem. O homem é o número 6. Mas o 7 é o número da perfeição de Deus. Então, o que eu estou dando para você é Bíblia. É você saber que o sábado não é um dia, é uma eternidade. Moisés te dá um dia. Deus deu um dia lá em Gênesis. Mas ele nunca mais voltou a trabalhar. Então não era um dia de 24 horas. Era um dia eterno. É o que ele deu para a igreja. Mas os homens continuaram, e também Moisés, e depois de Moisés, continuaram guardando um dia. Até que o descanso verdadeiro chegasse, porque aquele dia de sábado apenas era um tipo, uma sombra do verdadeiro descanso, que é Cristo. Aí quando chegou Cristo, ele é o descanso. E aqui nós temos 7, é o número da perfeição de Deus. Então o que o profeta está tratando? Ele está tratando do 7 dentro desse espaço de tempo, de Paulo a Pentecostes, de Paulo a Abrão, de Paulo a Laodiceia,
São 7 eras da igreja. E dentro deste período, ele está dizendo, 7 é o número da perfeição de Deus. Então não poderia manifestar a perfeição de Deus em Lutero, em Wesley, porque ainda não era tempo desta perfeição, mas era tempo de justificação, tempo de santificação. Mas quando chega no tempo do 7, que é perfeição, aí você vai ver que nós temos um mensageiro com 7 letras, certo? Aí nós temos o dia do cumprimento de Apocalipse 10, 7. Esse é o espaço do tempo do irmão Branham. Vamos agora, 7 é o número de Deus. Estatura de um varão perfeito, parágrafo 288. Ele diz, há 7 requisitos para alcançar a estatura de Deus. Há 7 eras da igreja pelas quais Deus tem trazido a igreja para obter estes requisitos. E Deus usou 7 mensageiros para esta obra. Ali tem 7, 7 e 7. O 7 é o número de Deus, significando uma obra completa. Então a obra completa não foi Lutero, não foi Wesley. A obra completa é no 7, é quando veio Branham. Quando veio Branham, é quando manifestou o verdadeiro Espírito Santo. No tempo dos pentecostais, eles tiveram os dons. O povo pentecostal é conhecido que houve o avivamento pentecostal lá em 1908, 1910. Aqui no Brasil, em Belém do Pará, já estava este avivamento, aqui o avivamento pentecostal. O povo que fala em línguas, expulsa demônios, cura enfermos, é aquela bênção. Mas eles pensaram que aquilo era o batismo do Espírito Santo. Mas aquilo eram os dons sendo derramados sobre eles, para que eles tivessem o seu período. Porque o verdadeiro batismo com o Espírito Santo não vem num grupo, vem numa pessoa primeiro. Sempre é assim. Quando te converteres, era Pedro. Se Pedro não convertesse, não podia vir ainda o Espírito Santo sobre o grupo, porque tinha que vir primeiro sobre Pedro. E a conversão mostrava que ele tinha o Espírito Santo. Aí quando ele foi convertido em Atos 2,37, eles perguntaram, que faremos, varões e irmãos? Aí ele já estava convertido. Aí ele podia dar uma palavra, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Porque é uma promessa para vós, judeus, para vossos filhos, judeus, para os que estão longe, gentios e samaritanos, e para tantos quantos nosso Deus chamar. É Atos 2, 37 a 39. Então, ele tem chamado até aqui. E esse batismo com o Espírito Santo é para mim e para você também. Agora, não é o batismo do Espírito Santo como os pentecostais dizem, que você tem que falar em línguas estranhas para provar a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Não é assim. Você vai ver em Atos 2, já passamos por isso. Em Atos 2, que eles falaram nas línguas conhecidas daquele dia. Deus estava usando línguas gentias no Pentecostes. Se você ler o capítulo 2 de Atos, você vai ver. A gente pensava que Deus estava usando uma língua hebraica no Pentecostes. Mas quando você lê a Bíblia em Atos 2, você vai ver que Deus estava usando o linguajar gentil. Partos, medos, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia,
Frígia, Panfilha, tudo era gentil. A Galileia era gentil, era um povo gentil. E está tudo ali. A gente pensava que era em hebreu que Deus estava falando, mas não. Deus estava falando já no Pentecostes, mostrando para nós que a igreja começaria com uma mensagem aos gentios, e que Pedro pregou aquela primeira mensagem aos judeus. Ele pregou, tinha gente da Judéia ali, e ele pregou, porque ele era o primeiro pregador para pregar em Jerusalém. Tinha que começar em Jerusalém. Aquele ministério era para começar em Jerusalém, ir até os confins da terra, que somos nós aqui no Brasil. É os confins da terra. Então a gente quer uma mensagem de 2000 anos atrás e não percebe que temos uma mensagem viva hoje, assim como Pedro teve no dia de Pentecostes. Nós temos hoje. Eu estou reprisando esse pedacinho porque é bom você saber. Deus reuniu aquele povo todo gentil em Jerusalém, Atos 2. Eram os gentios reunidos em Jerusalém. Aquele linguajar de partos, medos, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia e assim por diante, eram gentios. Estava dentro de Jerusalém, que era judeu. Mas a mensagem tinha que começar exatamente ali, em Jerusalém. Era para começar em Jerusalém e depois prosseguir. Samaria, aí entrou para os gentios na casa de Cornélio. Mas quando começou certo com gentios. Eu quero que vocês vejam isso, porque os judeus já haviam rejeitado a Cristo no Calvário. Quando eles rejeitaram a Cristo no Calvário, Cristo passou a tratar com os gentios. Quando eles rejeitaram Cristo no Calvário, que trazia um nome hebraico, Yeshua, um nome hebraico naquele dia, aí ele mesmo já tinha avisado, em São João capítulo 19, verso 20, que aquela mensagem estava escrita em cima da cruz, que ia alcançar os judeus, os gregos e também o latim. Está escrito na Bíblia. Então, quando eles rejeitaram, os judeus rejeitaram, Deus trouxe uma mensagem agora para os gentios. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, dentro de Jerusalém, com gente judia, mas com estas nações gentias dentro de Jerusalém, recebendo o Espírito Santo. Amém? Estão entendendo? Isto nós nunca tivemos. Estou explicando e batendo mais, que nunca tivemos uma explicação assim. Então eu quero que você compreenda. Não é coisa que é da nossa cabeça, é da Bíblia. Tem o dia certo da gente poder ver aquelas coisas. Então eu tenho visto assim, como foi preciso o povo gentil reunir em Jerusalém um lugar judeu, para que o evangelho começasse dali, para todas as nações. Chega no último dia, nós temos uma mensagem hoje. Essa é a mensagem que a noiva está pregando aqui no Brasil. Tem uma mensagem, mas Deus reuniu gente de todas as nações no Brasil para ouvir esta mensagem, entende? Para ouvir esta mensagem. Eles estão ouvindo uma mensagem em português, porque Deus reuniu todos eles, várias nações que estão reunidas no Brasil, para poder ouvir esta mensagem, como Ele reuniu o povo gentil dentro de Jerusalém para ouvir a mensagem de Pedro. Agora Ele tem reunido todo este povo. E eu vou te perguntar, quem é que deu valor? Quem deu valor à mensagem de Pedro? E o batismo começou ali, e você sabe que eles nunca foram batizados no nome hebraico. Eles têm os hebraicos, aí eles têm
Bíblia hebraica, mas Atos dos Apóstolos foi escrito por um grego. Lucas era grego. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Isso é que os maiores escritores dizem, que foi escrito em grego. A mensagem era para chegar ao gentio. O gentio é nações, é grego, entende? É latim. Mistura todas as nações e forma o gentio. Aí você vê, Abraão é pai das nações, ele não é pai dos judeus. Isso parece que entra em choque. Ele é pai das nações. Como Abrão, ele pode ser pai dos judeus, que é pai das alturas. Mas como Abraão, ele é pai dos gentios, porque é pai das nações. A Bíblia mostra isso. Ele é pai das nações e não lá do judeu apenas. Então, se as pessoas entram em discussão com a própria Bíblia e eles não veem o que Deus está fazendo hoje, onde o Espírito Santo, que caiu no dia de Pentecostes e falou na língua que eles entenderam, se vocês perceberem, quando Deus manifestou o Espírito Santo em William Branham, nos Estados Unidos, no entardecer, foi para que aquela mensagem fosse derramada sobre um povo, exatamente sobre o povo escolhido, a esposa de Cristo do último dia. Cada era, irmão, faz parte da esposa, mas ele casa na última era, na sétima e última era, ele vem para o casamento. E é o que eles não perceberam, que Cristo veio na sétima era e veio num homem chamado William Branham, para que o ministério do Filho do Homem pudesse manifestar neste homem e aquele ministério fizesse o casamento do crente. Casamento é união. A união do crente com a palavra. Provando sua palavra, 236. Irmão Branham fala sobre isto. Bom, 7 é o número de Deus. Não passamos por isso ainda não, né? 7 é o número de Deus. Agora, por que não 6? Porque é o número do homem. Por que não 5? Porque é o número da graça. Por que 7? Porque é final. Você não está no começo, você não está no meio, você está no final, no tempo final. E no final é o número 7. 7 é o número de Deus. Está aqui. Eu já passei uma vez. Agora tem quem? Este Melquisedeque. 159. Olha o mensageiro para a era. Um Oral Roberts e um Billy Graham. Graham. Tem um HM, mas tem 6 letras. A vez que tivemos um mensageiro a todas as igrejas que o seu nome alguma vez termina em HAM, como Abraão, que é Abraão, em inglês é Abraão. Abraão são 7 letras, Grã são 6 letras. Onde está ele? Para o mundo. Grã foi um pregador para as denominações, para o mundo. 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia, mas 7 é o número de Deus. Para mim não atrasar muito, já passar para o próximo. 7 é o número de adoração. Então a gente para-se um pouquinho, diz, você sabe, vamos adorar a Deus em 5. Nós já adoramos Ele. Então você perde tempo, porque Deus já está em 7 e você está adorando Ele na graça. E Ele já está na perfeição. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte seria aniquilado. Mas eles não querem aniquilar o que é em parte, eles querem ter o que é em parte. Mas a Bíblia diz que é aniquilado o que é em parte quando vier o que é perfeito. Perfeito é 7, Deus é perfeito. Em 7. 7 é o número de adoração. Nomes blasfemos, página 10. E tudo é aperfeiçoado em 3. E 7 é o número de adoração de Deus. Deus é adorado em 7, completado.
Isso daqui é um ensinamento. O povo que crê que Deus revelou 6 selos, eles estão tentando adorar a Deus em 6. É uma adoração do homem. Eles não creem nem que os selos foram revelados. Eles continuam adorando Deus em 5, adorando Deus na graça. E Deus já está na perfeição. Então você vê como as pessoas perdem o período de adoração. Quando você adora Deus no 7, você está adorando Deus em novo nome. E esta adoração é para rapto. Olha para você ver. Você não tem que pegar uma foto de William Branham e ajoelhar na frente dela. Não, isso é paganismo. Você não tem que fazer isso. Mas você tem que entender que Deus mandou os 7 trovões para nós para dar fé de arrebatamento. Isso você tem que ter uma adoração dentro dos 7 trovões. É adoração em 7. Aquilo que Deus revelou. Se você não vê o que Deus revelou, você não pode adorar a Deus em 7 trovões revelados. Isso é o que está errado no povo, que eles continuam adorando a Deus, mas Deus já saiu daquele tipo de adoração. Eles estavam adorando a Deus na lei, mas Deus era Jesus, e eles perderam. Eles falavam agora bem de Jesus, mas Deus agora era Pedro, na descida do Espírito Santo. E eles não percebiam, porque o homem era muito simples. E assim eles continuaram até no tempo de Branham. E eles todos famosos, adorando Deus em 5, e Deus estava em 7. Deus estava em Branham, Cristo em Branham. Amém? Bem, vamos ver. 7 é o dia de redenção. Isso foi pregado ontem. Apocalipse 5, segunda parte, 201. Nesta mensagem, que é a tradução de Goiás, de Goiânia. Nos crentes da Bíblia é 192, que eu li ontem. Mas esse é 201, é o mesmo parágrafo. E existe 5/7 no plano de redenção de Deus. 5 é o número da graça. Quantos sabem disso? Jesus, faith, que é fé em inglês. 5 é o número da graça. 6 é o dia do homem. E 7 é o dia de redenção. O seu dia de redenção é 7. Então você tem que ver que Deus está te redimindo aqui, na 7ª era. No 7º dia, Ele está te redimindo com um novo nome, porque você é gentil. E como quando Ele veio, Ele não era judeu nem gentil, Jesus. E Ele veio para os judeus, mas agora Ele veio para os gentios. E Ele vem para os gentios com um novo nome. Ele não vem com o nome Jesus. Por isso, quando chamaram o irmão Branham de Jesus e quiseram adorar Ele como o Senhor Jesus, ele parou de pregar, porque Ele não é Jesus, Ele é Branham. É novo nome, não é nome, é novo nome, que o povo deveria perceber. Então aqui está, Apocalipse 5, segunda parte, 204. 7 selos, 7 espíritos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 igrejas. Aí você poderia colocar, no meio das 7 trombetas, colocar 7 trovões aqui, porque as 7 trombetas são os 7 anjos. O irmão Branham explica isso. Escuta, 7 são 5/7, pois 7 é perfeição, 5 é graça. A graça de Deus para as suas 7 eras da igreja, seus 7 homens mensageiros, homens, seus 7 espíritos de Deus, os 7 planos selados da redenção. Estamos nele agora mesmo, nesse plano selado. Quando chega no final do plano, então sela o plano. Você não sela uma carta antes de terminar de fazê-la, de escrevê-la. Depois que você termina, é que você vai selar. Então aqui está, estamos no final. As 7 trombetas significam as 7 eras, porque são os 7 mensageiros. Então 7 é perfeição. Amém?
Agora, quem é perfeição? Hein? Bran, vamos então no próximo. Isso daqui é mensagem só para o povo da mensagem. Isso não é para o povo do mundo, não é para os pentecostais, não. Eu estou pregando para o povo que crê no mensageiro do último dia. Estou pregando para esse povo. Ninguém podia pregar para esse povo uma mensagem desta. Tinha que chegar a hora certa. E agora é tempo de pregar estas coisas. Bran é perfeição. Carta ao irmão Liveio, parágrafo 28. E nós podíamos, se você puder, eu creio, eu tive pronto para falar a você, referindo a Gran, sendo 6 letras, o qual significa homem, ou mundo. Bran é 7, o qual é perfeito, perfeição. Isto desce. A mensagem nunca veio para o grupo de Billy Graham, que é 6. Esta veio para o grupo eleito, o grupo que é eleito. Agora, você não tem que usar isto, eu estou encaixando. Ele falou para o irmão Liveio, você não tem que usar isto, porque ele sabia, estou falando com um homem, um teólogo. Você não tem que usar isso, deixa para o Osmar usar. Você não tem que usar isto. Eu estou encaixando, eu também estou só encaixando. Alguém diz, vocês montam parágrafos. Eu queria saber qual o pregador que não monta versículo. Ele não é pregador. Vou fazer uma mensagem de salvação, vou na Bíblia e procuro os versículos de salvação. Vou fazer uma mensagem de perdão, vou na Bíblia e procuro os versículos de perdão. Agora, a mensagem do profeta, estou falando em redenção. 7, vou na mensagem do profeta, procuro 7, procuro redenção. Monta os parágrafos, encaixando. Agora, está encaixado aí para você. Eu quero que vocês que criticam, que encaixe isso para o seu povo. Vocês falam de nós encaixarmos? Encaixa vocês para o seu povo. O seu povo vai viver a vida inteira cego. Porque eles não poderão ver essas coisas, eles não podem ver a perfeição. Bran é perfeição, é no último dia, no sétimo dia, você é redimido, com a mensagem do 7º anjo, com novo nome, você é redimido, com 7 trovões. Alguém vai dizer, eu sou redimido com Jesus Cristo. Espera um pouquinho para você ver. Isso daí foi uma coisa que nós usamos dentro das 7 eras da igreja. Almas que estão em prisão agora, vamos mais um pedacinho que estou chegando ao final. Almas que estão em prisão agora, parágrafo 141. Os mistérios estavam nos 7 selos. Quando estes 7 selos foram abertos, isto abriu a Bíblia inteira. Os 7 selos, ela foi selada com 7 mistérios. Do primeiro selo ao 7º, 7 mistérios. E nesses 7 selos retinha o mistério inteiro dela. Agora eu quero que você veja isso. Era o livro da redenção. O Velho Testamento. Ou me perdoe. O que disse? É isso aí. Era o livro da redenção. O quê? Então vocês têm que entender que ele veio para o que era seus, para os judeus, e eles rejeitaram. Aí passou para nós. Nós somos sua esposa gentia, redimido pelo seu sangue, que os judeus não deu valor. Mas para concluir esse dia de redenção, para a noiva, ele tinha que estar aqui em carne, num homem chamado William Marion Branham. Ele tinha que estar em carne para poder fazer isso, para trazer a redenção ao Novo Testamento. Quando Jesus morreu, veio a redenção do Velho Testamento. É por isso que o irmão Branham parou aqui e disse, e era o livro da redenção, Novo Testamento.
Porque para o Velho Testamento já havia sido feito o sangue de bode, de touro, e quando Jesus veio, ele selou aquilo e deu o Novo Testamento para nós. E os judeus rejeitaram o sangue dele passou para nós. Nós já fomos salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E entender, você não é salvo pelo sangue de Brana. Brana é novo nome. Novo nome é uma salvação para rapto. Você tem que entender. Por que eu digo salvação? Porque redenção é salvação. Redenção é libertação. E esse é o nosso dia de ser salvo através de uma pregação, de um ensinamento, que o mundo não pode ver isso dentro da Bíblia, porque eles não vêem nem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas você viu, e você foi remido pelo sangue. Mas, meu irmão, agora sem sete trovões, sem esta conclusão da redenção, o que é Brana? 7. O que é 7? Conclusão. Conclusão. Consumação. 7. Ele consumou esta obra de redenção. Os sete trovões revelado tem consumado a obra de redenção para o crente. Por isso, se você não crê na revelação dos sete trovões, você não tem uma obra consumada de Deus na sua vida, não há rapto para mim nem para você. Não está perfeito, não está completo, não foi consumado, como pode ser raptado? Mas agora é tempo de arrebatamento. Amém? Vamos para o final. Ele não nos redimiu há 40 anos atrás. Almas encarceradas, almas que estão em prisão agora, 150. Escuta, meu irmão, minha irmã, isso daqui tem que entrar. Se não entrar, você se perde. Ora, porque ele, Cristo, não os redimiu há 40 anos? Ele está pregando em 63. Porque ele não os redimiu há 40 anos, isso é Pentecoste. Lembra bem? Ele estava pregando e mostrando, porque ele não os redimiu há 40 anos, com a mensagem pentecostal, há 40 anos atrás, ele não podia te redimir há 40 anos. Há 2000 anos atrás, aonde você vai 2000 anos? Você não vai no Calvário? O que o irmão Branco está dizendo? Porque ele não os redimiu há 40 anos, há 2000 anos atrás. Veja, o nome deles é nosso, deles é do povo, desde a primeira era à última era. O nome deles está no livro da vida, nesse livro, e ele tinha de permanecer aqui, porque era o propósito de Deus redimi-los. O nome deles foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi colocado ali com isto para ser morto. Mas ele tinha que interceder 2000 anos para poder mostrar o dia da redenção no 7º dia. Ele não podia nos redimir 40 anos atrás. 63 menos 40 atrás, certo? 1923. Ele não podia nos redimir no avivamento pentecostal. Ele não podia nos redimir há 2000 anos atrás. Por quê? Porque agora tem que completar o tempo. E 7 é consumação, é o completo, é o perfeito. E quando chega neste 7º, no 7º dia, na perfeição, no completo, é aí que ele vem. Mas nos dias da voz do 7º anjo, porque 7 é esse dia que ele revela os mistérios. É nesse dia que ele redime o homem. Redime o perdido. Você foi redimido dentro das 7 eras da igreja.
Tudo bem, você foi redimido, mas você não ouviu só 7 eras da igreja. Vocês são um povo que tem ouvido muito mais. O das 7 eras da igreja passou. Vocês já ouviram a mensagem de William Branham, que tirou nós da era da igreja para poder revelar os 7 selos. Você já ouviu a revelação dos 7 selos. Você já ouviu a revelação dos 7 trovões, que são as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. Todas essas coisas já ouvimos. Você já ouviu o novo nome? Sabe o que é Bran, irmão Liveio? É perfeito. Significa perfeito, perfeição. Não é o nome, é o novo nome. Você tem que entender isto. Você foi salvo no nome, mas agora você ainda tem uma libertação a mais. Você tem esta salvação neste dia, que Deus te salva do mundo pentecostal, das crenças pentecostais, das interpretações da mensagem. Deus te salva com o 7. Bran é redenção. Oh, as pessoas dizem, como pode? Tem que ser só Jesus. Jesus fez para os judeus, eles rejeitaram, passou para nós. Aí Jesus foi para o trono interceder por nós, para depois descer na 7ª era com esta redenção. Esta redenção é salvação, libertação. E ele desceu no tempo de William Branham e nos libertou. Por isso ele tirou a noiva das denominações. E se você ainda não saiu, isto prova que você não é a noiva, porque a noiva sai e fica satisfeita, porque depois que saiu, casou com a mensagem. O esposo é a palavra revelada. A palavra revelada são 7 selos, são 7 trovões. Ali dentro está o novo nome. A esposa casou com um novo nome. Ela está casada, ela está agora completa. Ela não deseja outro avivamento. Isto é, ela não deseja outro homem. Ela não deseja outra pregação. Quando a mulher é casada verdadeiramente, ela não deseja outro marido. E aí a gente podia estender, não é? Quando a mulher é casada, ela não deseja outro. Estou falando de igreja. Quando a igreja está casada com Cristo, a palavra revelada, que nos dias da voz do 7º anjo, quando Cristo abriu os selos, abriu toda a Bíblia. Isto é, Cristo é revelado para nós. Cristo revelou para nós o que Ele é. Pois todo rapaz, quando vai casar, ele revela o que ele é. A moça tem que revelar o que ela é. Se ela não é virgem, ela tem que revelar. Não sou virgem, já andei com várias pessoas, já tive com várias pessoas. O rapaz deve falar a mesma coisa. Você pensa que porque eu estou na igreja eu sou virgem? Não sou. Eu já andei com mulher. Tem filho lá fora, tem que falar, tem que confessar um para o outro antes do casamento. É assim que a igreja fez com Cristo. Cristo veio nos redimir, apagar a nossa velha vida, velho estado. Ele veio apagar tudo aquilo. Quando nós confessamos a Ele: Senhor, já andei com a Assembleia, já andei com a Batista, já andei com os pentecostais. Estão me entendendo? Já andei. Dizia: eu te redimo, eu te perdoo, eu te salvo, eu te liberto. Senhor, e já andei com a 1ª e 2ª etapa, e se não fosse o Senhor vir me revelar, eu estava adulterando com eles lá. Mas o Senhor me revelou, e eu saí de lá, da 1ª e 2ª etapa, para o casamento. Agora estou casado, estou satisfeito com essa mensagem.
Eu não sei o que você vai fazer, você que gosta de visitar as igrejas. Visite, eu falo para vocês, visite as igrejas. Não sei o que você vai fazer, mas estou satisfeito com essa mensagem. Nada mais me satisfaz. O meu esposo é a palavra revelada. É isto que me satisfaz. Grande Criador, que o seu povo possa dar crédito à sua palavra e estar satisfeito, Senhor. O natural mostra o espiritual. Uma mulher satisfeita com o marido, ela não anda atrás do outro, ela não pensa em outro. Uma igreja satisfeita com Cristo, quando Ele abriu os selos, revelou a palavra, abriu a Bíblia, revelou seu novo nome, mostrou que Ele é meu Redentor, parente. Ele mostrou aqui na 7ª era, através do 7, Ele mostrou, 7 é o dia de redenção, e eu estou redimido, e eu estou agradecido por esta redenção. Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós. Além de tudo, ter nos salvo pelo sangue, nos redimiu, e agora ainda vem com os 7, com os trovões, com novo nome, preparando para o rapto. Esta é a sua esposa que irá no arrebatamento. Ela está revestida com os 7 selos, com os 7 trovões, com um novo nome. Ela está preparada porque ela foi redimida nesse dia. Cristo em Brana nos redimiu. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu vim aqui para falar da minha fé, do que Deus fez com a noiva, mostrar o que ela é, abrindo o caminho e a reclamando para si, o que lhe pertencia, a vida eterna estava ali. O óleo foi movido, abrindo um livro para nós. A redenção chegou e está aqui. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta e hoje quem sou, redimido, redimido, estou voltando para a morada que Ele prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir. Esta nova jornada é o nosso terceiro êxodo, visão celestial que nos transporta mais além, abrindo o caminho para a terra celestial. Somos o céu aberto para o destino final. Um óleo foi movido, abrindo um livro para nós. A redenção chegou e está aqui. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta e hoje sei quem sou. Redimido, redimido, estou voltando para a morada que Ele prometeu. Redimido, redimido,
chegou